Prontinho, gravação começou e eu vou começar essa aula que tem uma proposta um pouco diferente. Eu quero que possa circular a palavra, a gente poder conversar, principalmente no momento em que eu começar a dar alguns direcionamentos práticos, que é o grande objetivo dessa aula, né, que tem como tema organização na prática para viver a vida diferente, né? Organização ajuda a gente a viver de uma maneira diferente, né? E eu tenho experimentado, né, de me organizar, né, ao decorrer do meu processo de autoconhecimento, ao decorrer da minha vida, e isso transformou muito a maneira de eu lidar com muitas questões, com muitas coisas da minha vida. E organizando, delimitando, né? Delimitando é uma palavra que eu vou utilizar bastante também aqui, né? Ela é muito semelhante à organização, mas delimitar por exemplo, organizar alguns horários, delimitar o que é importante para você, né? Então, tem uma, ao mesmo tempo que é uma palavra semelhante à outra, também tem uma diferença, que a organização prática, né, a organização fica muito mais voltada, né, talvez, para uma questão, né, além de executar, de alguma ação, né, delimitar vai uma coisa mais assim, né, do pensamento, de ações assim, mais referente a relações, né, a maneira de pensar, né, então tem uma certa diferença. E aí, né, eu pensei em começar falando também do meu processo, assim, em relação à organização, né, não só do meu processo, mas também de como, no meu trabalho, essa questão foi aparecendo, né, que eu acho muito importante dizer de como eu me identifico com essa questão da organização, né. Eu acho que a gente precisa transmitir aquilo que a gente se identifica, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que faz muito sentido para nós. E aí eu fui percebendo, né, mais recentemente, que eu sempre falei de organização prática, né, nas minhas narrativas, nas minhas redes sociais, né, mas isso se tornou assim mais consciente, mais claro, recentemente, né? Eu sempre falei muito sobre o processo de uma maneira geral, mas de vez ou outra eu sempre falava de organização prática e gostava de falar disso, gosto de falar disso, né, nas minhas redes, mas também eu gosto muito disso em relação à minha vida, né? Na minha vida eu busco muito me organizar de forma prática, pensar possibilidades, maneiras para isso, e aprendi muito disso também, né? Tanto no meu processo de tratamento, mas também muito, né, com a minha mãe me ensinando muita coisa de organização, minha família também, né? Então, eu acho que tudo isso contribui, né, para essa visão que eu tenho hoje da organização prática, muita coisa que eu aprendi, que eu acho que eu posso compartilhar e somar o processo das pessoas, a vida das pessoas, né? E aí eu tenho pensado muito sobre também uma questão, né, um oposto da organização prática, vamos se dizer, né, que é a organização complexa, né? Eu gosto de diferenciar essas duas, porque tem organizações que são mais difíceis, elas demandam mais tempo, muitas organizações nesse sentido, né? Elas precisam da rede de apoio, elas precisam, por exemplo, do ambiente de tratamento, e aí tem, né, igual eu coloquei ali, tem relação com o meu serviço de atendimento clínico, né? Então, quero deixar muito claro que nessa aula o meu foco é nessa organização prática, né? Eu não vou focar muito nesse tipo de organização complexa, né? Eu vou focar na organização prática, mas não é que eu esteja desconsiderando isso, mas é porque aqui não cabe, né, eu tratar muito dessa organização complexa, porque às vezes ela tem muita relação com questões ali da pessoa, né? Talvez em um outro momento eu possa falar apenas desse tipo de organização, mas eu tenho gostado de falar de uma maneira mais prática, trazer essa visão mais prática, porque ela agrega muito, né? Inclusive, né, nos meus atendimentos clínicos, eu tenho buscado muito, né, fazer algumas intervenções, algumas pontuações no que se refere à organização prática, pensar possibilidades juntos com os meus clientes, né? E além de, óbvio, entregar mais sobre essa organização complexa, que é muito disso que se faz também no ambiente de tratamento, é ajudar a pessoa a organizar algumas questões ali complexas que ela não consegue fazer sozinha, né?
mas sem desconsiderar algumas coisas práticas que a gente pode pensar, né? E antes, né, muito antes de, por exemplo, quando me formei, eu achava que eu deveria focar mais só nessa organização complexa, né? Porque a psicoterapia é algo mais complexo, é algo mais profundo e tal, mas eu fui entendendo que não. Não, opa, não é só também esse lado. Esse outro lado, as pessoas também precisam muito, né? De mais clareza na organização prática, né? E eu tenho visto muitos efeitos importantes nas minhas intervenções que parecem simples, talvez para mim, né? Mas para as pessoas isso tem trazido clareza, alívio, analisar ali algumas questões práticas. Olha, por que você não tenta mandar essa mensagem desse jeito? Por que você não tenta falar de uma maneira mais pontual, talvez essas opções dentro do que você me trouxe, né? Isso, né? Eu tenho visto os benefícios que tem olhar para, né, uma coisa assim mais prática, não só na organização, mas uma maneira de resolver, de lidar mais prática. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente fica muito focado, né, na complexidade, no como as coisas são difíceis, né? E como são tantas coisas ao mesmo tempo, que às vezes a gente esquece desse olhar de forma prática, de exercitar esse nosso lado. E esse lado é muito importante também para o nosso processo, para a gente viver bem a vida. Deixa eu só ir passando um pouquinho aqui. E aí eu falei aqui, né, sobre como esse assunto tinha relação com a minha história, né? Como ainda tem, né? E aí foi estudando e pensando bastante sobre a minha produção de conteúdo, meu trabalho na clínica, definindo melhor a mensagem que eu queria transmitir de forma mais específica, para além do meu nicho, né, que é autoconhecimento, que foi ficando mais claro a direção que fazia sentido para mim, né? Isso que eu falei com você sobre falar sobre organização prática, mas também sobre organização complexa. Então, isso foi sendo construído pouco a pouco, né? Eu fui vendo ali como é que funcionava para mim, o que dava certo eu falar, o que não dava certo, né? E hoje eu considero que um dos assuntos específicos que eu amo falar é organização prática, organização complexa também, né? Auxiliar meus clientes no ambiente de tratamento, né? Mas ali nas minhas produções de conteúdo, né? Para o Instagram e para aqui também eu, né, pretendo trazer muito sobre essa organização prática para auxiliar as pessoas em seus processos, né? A pensar de uma forma mais prática. E aí eu elenquei alguns assuntos específicos, como essa parte dessa mensagem do meu nicho escolhido, né, que é autoconhecimento. Por exemplo, tem vários nichos aí, né, no mercado, além de autoconhecimento, por exemplo, na minha área de psicologia ou psicanálise, tem pessoas que dão aulas, né, tem pessoas que falam sobre relações, né, aí pode entrar outros profissionais, né, por exemplo, um dentista fala de outro nicho, né, enfim, é muito amplo, por isso, né, no nosso nicho, a gente precisa, né, ali ter um assunto, né, principal, mais geral, e aí delimitar algumas coisas para a gente até saber como compartilhar, né, com as pessoas, como eu posso agregar ao processo das pessoas, né, então, isso foi ficando mais claro para mim, né, a maneira que eu ia trazer isso aqui no grupo, né, e também lá nos conteúdos do Instagram, e até por isso que eu fiz todo esse movimento de reformular, né, a maneira que eu ia entregar os conteúdos lá no grupo, aqui nas aulas, para ser ainda mais específica, para não falar de processo apenas de uma maneira geral, falar também de uma maneira mais prática, mais pontual, que eu acho que isso é muito importante. Né, tratar de alguns assuntos específicos, alguns pontos específicos, né, como eu sempre já falei sobre isso, né. E aí, né, eu elenquei os seguintes assuntos para ser uma mensagem personalizada. Eu já falei sobre organização prática e complexa, como delimitar as coisas e nas relações, comunicação na vida e nas relações, flexibilidade, construir pontos de vistas novos e diferentes por meio de um raciocínio lógico e crítico. Né? Então, esses são os assuntos que eu vou tratar
ali no grupo, aqui nas aulas, de uma maneira mais específica. Vou propor vários temas que vão transitar entre esses assuntos. Só dentro desses tópicos já tem uma grande possibilidade de temáticas. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse, pode me dar sugestão aqui no chat, no privado, lá no grupo, eu estou aberta a receber, né? Aí eu posso pensar em como levar, né? Se é por um podcast, pela aula, se é um direcionamento ali no privado para a pessoa, né? Então, esses assuntos eu vejo que faz muito sentido falar para mim, porque eu já vivi muito isso no meu processo, né? De pensar como me organizar, como delimitar melhor as coisas, não deixar as coisas muito em aberto, porque às vezes isso deixa as coisas assim muito aberta, muito com uma interrogação, assim, você fica meio perdido se deixar a coisa muito aberta, né? Por exemplo, no início do dia você fala assim, hoje eu vou organizar o meu quarto. Você deixa muito aberto, né? Porque um quarto, às vezes, é grande, você tem um guarda-roupa, você tem outras coisas, você tem um chão. Então fica muito assim, e às vezes você, nossa, por onde eu começo? Você fica perdido, né? Mas aí, às vezes, se você coloca, por exemplo, hoje eu vou arrumar a parte de cima do meu guarda-roupa que tem as malas. Viu como é que a coisa fica mais prática, mais palpável, mais capaz de você realizar? Né? Fica mais fechadinha, mas fica mais assim, opa, dá para fazer isso em, sei lá, 1 hora, dá para fazer isso em meia hora. Então, delimitar é muito sobre isso. Você pegar uma coisa que talvez fica muito aberta e trazer ela aqui para um círculo e colocar o que cabe aqui. Quais são as opções aqui? Delimitar é muito disso. Aprendi sobre isso, né, no meu processo de análise, meu novo processo. Então, compartilhando aqui com vocês, né, o que eu aprendo também. Lá, né? E comunicação também é algo super importante, né? Para a gente conseguir, inclusive, se organizar. E às vezes primeiro uma comunicação que a gente tem com a gente mesmo. Por exemplo, com esse exemplo que eu dei sobre delimitar. Opa, vou anotar aqui, vou fazer isso, né? Deixar a coisa mais clara. Deixar a coisa mais pontual, né? Eu vou fazer essa coisa, tal horário, esse dia. Né? Então, isso ajuda a você a ter uma visão mais clara sobre o que, né, você pode fazer ali, o que você pode comunicar também, né, como você pode flexibilizar. Isso encaixa nesses vários exemplos. Por exemplo, né, nesse exemplo da comunicação na vida e nas relações. Né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que falar isso com o fulano, um assunto. Eu tenho que falar sobre o nosso relacionamento, por exemplo. Mas falar sobre o nosso relacionamento, nossa, mas pode ser tanta coisa, mas pode ser tantos pontos, né? A coisa fica meio assim, nossa, onde que eu vou começar? Não sei nem por onde começar. Às vezes você vai começar com a pessoa, a coisa nem sai, porque você nem sabe quais são os pontos que você quer levar ali, né? Então você poder, não, eu vou falar sobre essa parte e essa outra parte. Vou elencar 2 coisas aqui, a gente tenta conversar sobre isso, ver os pontos de cada um, tal, se der, a gente começa mais, se não der, eu apresento só um ponto, a gente vê, né? De poder tornar essas coisas, assim, mais práticas, mais palpáveis, né? Então, isso já é parte da forma de se organizar, né? Então, considerem isso para vocês, né? Porque isso ajuda a construir novos pontos de vista, né? Então, após essa contextualização, né? Que eu achei importante falar, né, sobre isso no meu processo, sobre um pouco dessas mudanças que aconteceram no grupo e tem acontecido na minha maneira de entregar os conteúdos, eu quero construir alguns pontos junto com vocês, antes de dar os direcionamentos práticos, porque eu acho muito importante poder pensar alguns pontos antes de só direcionar, tá? Uma premissa que eu acho, assim, muito importante. Se organizar para ter uma vida diferente começa por dentro. Seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos. Né? Por mais que eu tenha falado que eu ia focar, né, só na organização prática, eu não posso desconsiderar o quanto a organização interna de questões complexas influencia na maneira como a gente se organiza na prática. Né? E aí eu coloquei um exemplo aí. Né? Já percebeu que quando estamos mal emocionalmente, temos dificuldade para nos organizar externamente? Não que seja uma regra universal, gente. Mas eu observo muitas vezes, por exemplo, na clínica,
Quando as pessoas estão mais mal, elas têm dificuldade de lidar com a rotina, lidar com os afazeres, lidar com o trabalho. Então, é algo que, embora para cada pessoa seja específica, por questões específicas, geralmente acontece, né? Quando a pessoa está mal, ela não consegue se organizar da mesma maneira como se ela estivesse tão bem ali, né? Aí, igual eu falei aqui, geralmente deixamos de fazer várias coisas que não deixariam de fazer se estivéssemos nos sentindo melhores, né? Claro, é uma possibilidade aí, né? Não que seja uma verdade para todos e para tudo, né? Mas é uma coisa que dá para, um pouquinho, dá para você, né, generalizar. Né? Quando muitas coisas, eu concordo com você, quando muitas coisas estão desorganizadas externamente, né? Você já olha e já pensa, né? Nossa, como é que será que está aquela pessoa, né? Aí saindo aqui, sendo um pouquinho aleatória, né? Ou nem tanto, porque faz muito sentido com isso que a gente está falando. Eu acompanho muito no TikTok algumas postagens daquelas faxinas em casas que estão muito bagunçadas, né? E geralmente o que vem junto com essas casas desorganizadas, que precisam dessas faxinas, assim, às vezes em grupo, são pessoas que estão sofrendo emocionalmente. Geralmente não tem, essa pessoa está precisando de faxina porque ela está sem tempo, porque ela está, sei lá, geralmente vem associada a um tipo de sofrimento emocional, psíquico, né, algum problema de saúde física também, né, que impossibilite. Então, né, por isso também que eu utilizei esse exemplo, né, porque quando a pessoa não está bem emocionalmente, fica muito mais difícil ela organizar outras coisas. Então, aí a importância, né, de organizar questões complexas de como a gente sente, como a gente pensa sobre nós mesmos, né, e como a gente lida com as coisas, né. Aí tem um outro exemplo que eu já observei também em algumas pessoas, né? Ou talvez você seja uma pessoa que lida com suas questões emocionais, organizando freneticamente coisas externas, o que pode gerar uma sensação de sobrecarga ou até mesmo cansaço. Aquela pessoa que né, tenta lidar ali com as coisas, organizando muita coisa, fazendo um monte de coisa, né? Isso também pode ter. Tem algumas pessoas que são assim, que elas, mesmo que talvez elas estejam um pouco mal ali emocionalmente, ela prefere ali fazer algum movimento de organizar alguma coisa para ajudar ela a se sentir talvez um pouco melhor. Eu acho que o toque entra assim nessa questão, né? Às vezes a pessoa pode ter ali, né, ser diagnosticada com esse transtorno, né? Ou, sei lá, por um psiquiatra, e aí ela ficar muito voltada a se organizar, né? E isso até se tornar uma grande sobrecarga para ela, né? Em vez de talvez ser uma coisa terapêutica, né? Pode começar a ser até né? Uma dificuldade de parar, né? Pode começar até a ser um sofrimento mesmo, né? De ela não conseguir parar, talvez, de organizar tanta coisa ali, né? De querer lidar com o sofrimento dela, talvez dessa maneira, né? E aí, né, entra talvez pensar outras estratégias e tal, enfim. E aí eu falei, né, esse outro ponto aqui, que me parece ser mais provável que a primeira opção aconteça, aquilo de ter dificuldade para organizar coisas práticas e externas quando se está mal, né, me parece ser mais comum essa característica, né, mas claro que pode ter uma diversidade de maneiras aí de ser, né, só alguns exemplos aqui para a gente pensar, tá? E aí, um ponto que eu ainda não falei, mas que é super importante, né, que a organização prática e complexa, elas não se separam. Ao focar apenas na organização prática, você corre o risco de ignorar questões importantes que são complexas e se associam, o que pode dificultar para que você consiga colocar a organização em prática, né? Como eu falei com vocês, aqui não dá para a gente entrar muito nesse ponto da organização complexa, né, para cada uma e tal, né, mas talvez em algum outro momento eu possa trazer um conteúdo sobre organização
complexa, como, né, levar um pouco disso lá para o grupo, né, de maneira que eu possa contribuir, né, apesar que eu acredito que isso acontece muito mais em um ambiente de tratamento, né, essa é a minha posição, né, mas a gente tem que ver essas duas questões andando juntas. Organizar de forma prática, tentar ver as coisas de forma prática, mas também o que eu preciso, né, organizar na minha maneira de pensar, na minha forma de ver a minha vida, de me ver, né? Então, aí entra outros pontos, né, mais nisso. Conseguir ter uma organização prática e diferente da que você tem não significa dar conta de tudo, de fazer coisas sem considerar os seus limites e tempo de descanso e pausas. Então, assim, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de organização prática, que às vezes a gente esquece, né, de considerar. Que conseguir se organizar bem não é dar conta de tudo, ou dar conta da maior parte das coisas. É conseguir dar conta das prioridades, das urgências, né? Até acho que as urgências primeiro, urgências da vida, que a gente ali tem que lidar, querendo ou não, né? E também dar conta do que cabe na sua realidade possível. É um ponto extremamente importante, sempre analisar o seu contexto. Eu falo muito sobre disso, né, lá no meu Instagram, principalmente na segunda-feira, sobre a gente começar a semana olhando para a nossa realidade possível. Como se organizar de maneira prática dentro da nossa realidade possível. Né? Então, eu quero que isso oriente vocês aqui, até mesmo nos direcionamentos que eu já estou dando, mas que eu vou dar ali um pouco mais para frente, nos direcionamentos práticos, que vocês se utilizem da realidade de vocês, tá? Porque cada um tem a sua maneira de lidar com as coisas, com os afazeres. Eu tenho uma rotina, cada um de vocês que está aqui tem outra. Então, parta disso, né? Veja o que dá para contribuir para o processo de vocês, para a organização de vocês, disso que eu trago. O que não couber para vocês relevem, descartem, tá? Eu sigo uma pessoa que fala muito sobre isso, que eu acho muito interessante. Não é tudo, né, que a gente também tem que se utilizar dos ambientes que a gente frequenta, das coisas que a gente ouve. A gente tem que, deixa eu ouvir, o que cabe para mim? Deixa eu questionar. Como é que isso cabe na minha realidade? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Pego o que cabe, o que não cabe, eu posso deixar ali, talvez cabe em outro momento. Se não cabe, eu posso. Não, né? Não vou nem pensar mais nisso, que isso não é muito importante para mim. Então, vocês poderem fazer, né, esse olhar crítico também, que eu acho que é importante, né? Delimitar tem uma íntima ligação com conseguir se organizar de maneira prática. Mas, como eu falei, né, delimitar e organizar são coisas diferentes, né? Então, delimitar é muito daquilo, né, de deixa eu ver o que cabe para mim, o que faz sentido para mim, né? Para mim faz sentido eu fazer um acordo com, sei lá, minhas amigas, para a gente. Isso aqui eu considero importante que a gente tenha na nossa amizade, isso aqui eu considero que não é importante. Eu gostaria que elas não falassem nada do que eu falo com elas para outras pessoas, não sei. Aí isso é delimitar. É um tipo de organização um pouquinho mais complexa ali, mas que, né, se for olhar, é um pouco mais simples do que a organização de várias questões, por exemplo, como acontece num ambiente de tratamento, tá? Você poder pensar esses pontos, que faz sentido para mim, o que é importante para mim, como eu coloco isso para o outro, como eu comunico, como eu entendo como isso é para mim. Então, delimitar vai bem nesse sentido, né? E só para complementar, né, essa questão do descanso e das pausas, né, também faz parte de uma organização prática, uma organização bacana. Se considerar tais e tais momentos para descanso, para pausa, isso também é ser muito estratégico, né, na sua maneira de se organizar. Você considerar esses momentos. No domingo, para mim, eu não abro mão de tal e tal coisa. Tal dia, tal horário, eu não abro mão disso. Né? Você poder ir delimitando o que funciona, o que não funciona para você, o que é importante, o que não é. Nesse sentido de pausa, né? De coisas da sua vida pessoal que você gosta de manter, tá?
construir pontos de vista diferentes sobre como se organizar, delimitar e ter a sua rotina é um processo contínuo. Não é uma coisa que você vai, em um mês entendi como é que funciona para mim e tal, e é isso e bom. Não. O que eu consigo ser de organização hoje, né, a clareza que eu tenho sobre como as coisas funcionam para mim, tem muito tempo que está sendo construído. Depois de testar muita coisa, às vezes não dá certo, tentar fazer de um jeito, quebrar a cabeça, né? É um processo assim que eu vou colocar, por exemplo, desde quando eu comecei ali a minha faculdade, né? Que eu tive que agarrar mais em estudos, e aí eu comecei, por exemplo, o meu processo de tratamento, né? Que aí eu fui me organizar diante de várias questões, né? Então, né, foi ali, aconteceu ali, eu fui entendendo como é que eu funcionava para estudar, como é que eu precisava me organizar, considerando também as minhas dificuldades, né? A gente precisa considerar, né? Igual eu falei um pouco antes também sobre os limites, a gente precisa considerar nossos limites, nossas dificuldades, na forma que a gente se organiza. Não, eu gasto mais tempo para fazer tal coisa, então eu preciso considerar isso para me delimitar, talvez, o tempo que eu vou me organizar para tal coisa. Né? Eu não consigo fazer tal coisa. Então, talvez você vai ter que delimitar um tempo para aprender antes de você conseguir fazer. Às vezes a gente quer o quê? Não, eu quero fazer em meia hora isso aqui, mas às vezes não funciona para a gente desse jeito. E a gente às vezes quebra a cabeça, não é? A gente quebra muita cabeça porque às vezes a gente não delimita com a clareza e com o saber que a gente às vezes já tem sobre a gente mesmo. Né? Às vezes você já sabe, nossa senhora, eu enrolo para fazer tal coisa, né? Acho que eu tenho que colocar em um horário diferente. Eu acho que eu preciso ouvir música enquanto eu faço essa coisa para eu fazer melhor, fazer mais animada. Então, às vezes, delimitar, né, algumas coisas e se organizar são algumas coisas simples, mas que a gente deixa passar batido. Então, pensem bem sobre algumas coisas aí que podem estar passando batido, mas que você já vê que funciona para você. Você sabe, às vezes você sabe que funciona, mas você não está utilizando de maneira estratégica para você e nem de forma intencional. Então, olhe para isso. Aí, como eu falei, conseguir se organizar bem significa dar conta do que é prioridade ou urgência. E isso já está muito bom, gente. O que é prioridade? Hoje, a prioridade no meu dia é atendimento, organizar tal coisa na minha casa e outra coisa. Deu conta das prioridades? Maravilha. Né? A vida tem várias coisas acontecendo, em vários setores da nossa vida. Então, talvez você dê conta, né, de algumas prioridades, de alguns setores da sua vida, já é muita coisa, né? Então, tem que se organizar, primeiramente, no que é prioridade ou urgência. Vai nisso primeiro. Eu preciso dar prioridade para o meu trabalho. Tenta se organizar melhor primeiro no seu trabalho. Como é que eu posso aproveitar melhor meu tempo para fazer tal tarefa do meu trabalho? Como é que eu posso, talvez, fazer mais rápido? Né? O que eu posso aprender? O que eu preciso aprender ainda para eu fazer melhor essa parte do meu trabalho? Porque às vezes a gente quer dar conta de tanta coisa, né? Organizar tanta coisa. Eu quero organizar meu quarto, eu quero fazer faxina, eu quero organizar meus estudos, né? Eu quero dar conta de todos os estudos atrasados que eu estou. Mas a gente não elenca prioridades. Não, minha prioridade primeiro é terminar lá aquele estudo que eu pausei meses atrás, né? Então, olhem para isso, né? A importância do que é prioridade. Coisas que ficou, e eu diria não só prioridades e urgências, não coloquei ali, mas eu tenho falado muito sobre isso. Algumas tendências também, algumas coisas que ficam para trás, que a gente deixa. Às vezes tem tanta coisa que a gente precisa lidar, né? Que é pendência, e traz uma sensação tão boa de se organizar, né? Eu tenho feito esse movimento bastante. Vou tentar não incluir mais nada. Deixa eu tentar lidar bem com o que eu já tenho que fazer. Eu estou num grupo de estudo? Estou. Não consegui acompanhar algumas partes dele? Deixa eu rever um pouco. Vou tentar fazer outra coisa primeiro, não? Deixa eu ver aqui, essa pendência aqui. Olhar para as pendências também é bem importante. Se organizar é algo contraintuitivo. O que é contraintuitivo? Não é algo natural, que você já
opa, já nasci sabendo como é que eu me organizo, para mim já funciona tudo tranquilamente, né? Não é assim, né? Como a maior parte das coisas da vida. Não é. É algo que a gente tem que testar ali, rever, questionar, né? Então é preciso forçar às vezes, um pouco ou muito, né? E forçar, não estou falando no sentido de te desrespeitar, ou ir muito além do que você consegue, do que você pode. Mas é sair daquela zona ali de conforto, né? Essa palavra que está tão no senso comum. Por exemplo, olha, exatamente, custa, mas transforma mesmo. Sim. É aquilo que está um pouquinho acima do nível que você colocou. Por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Isso de forçar um pouco. Estou lendo um livro, eu já percebi que eu consigo ler 10 páginas. Só um exemplo, tá, gente? Vocês pensam em alguma coisa que faz sentido para vocês. Mas eu quero começar a ler mais 2 páginas além desse ritmo que eu já consigo. Vai acrescentar, sei lá, uns 5 minutinhos aí dessa leitura. Mas eu quero conseguir aumentar um pouquinho. Entende? Né? Isso de forçar um pouquinho, né? Se utilizar isso, eu já estou acostumada a fazer tantos e tantos atendimentos, eu quero fazer mais esses, entendeu? E aí, justamente por ser contraintuitivo, que tem maior possibilidade de gerar transformações. Tudo que é contraintuitivo, que a gente precisa ir construindo, né, ponto a ponto, tudo isso tem muita possibilidade de agregar a nossa vida, a nossa, né, maneira de ver as coisas, né? Então, pensa sobre isso, né? Como você pode ir construindo pouco a pouco sobre a sua maneira de se organizar, né? Como né, lidar com isso que é contraintuitivo, né? Que o ser humano ele tem uma tendência a poupar energia, né? Pensar mais além ali do que a gente pensa. Isso é um processo assim mais natural, porque a gente foi, né, de certa forma, acostumado a isso, né? Mas não é porque é assim que a gente não consegue, né, ir nessa via mais contraintuitiva, mais questionadora, mais analítica. Isso é super importante, né, para a gente poder questionar, poder rever, poder pensar de maneira diferente, né? Mas claro que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Se a gente estiver muito desorganizado, né, se a gente estiver perdido na maneira de se organizar, né? Que foi justamente um ponto também que foi tratado lá no grupo, né, na enquete que eu mandei, acho que ontem, né? Para eu ver como é que estava essa questão da organização, né, para vocês. Algumas pessoas disseram que elas estavam se sentindo perdidas, muito desorganizadas, outras pessoas disseram mais ou menos, e algumas pessoas responderam que estão se organizando bem, né? Então, quero também focar muito nessa parte aí do mais ou menos, né? As pessoas que estão conseguindo mais ou menos se organizar, e nessas pessoas que estão perdidas, né? Eu acho que, né, até então já dei aí alguns direcionamentos que vão nesse sentido, né, de você ir vendo o que é urgência, o que é pendência, né, e prioridade. Isso já te dá né, sair um pouquinho desse lugar de se sentir perdida, né? Você avaliar qual é a sua realidade possível, né? Aí, ao decorrer da aula, eu já dei aí alguns direcionamentos para vocês verem sobre isso, tá? Se precisar, anotem, escrevam aí, anota, depois você escreve um pouquinho sobre isso, sobre como é na sua vida, né? Eu, particularmente, amo escrever, amo anotar, né? Eu acho que auxilia muito, mas sei que né, não é para todo mundo que isso funciona, então, ok. É preciso olhar para a parte mais complexa para conseguir se organizar de maneira prática. Eu acho que, assim, quando a pessoa olha bastante para questões com as relações, da forma dela se vê, né? Todas essas coisas assim mais complexas, isso auxilia demais na maneira como você se organiza de forma prática. Eu percebo muito isso assim no processo dos meus clientes, no meu próprio processo. Quando a pessoa
começa a se organizar melhor, né, com essas suas questões, essas coisas, as coisas vão funcionando melhor. Né? Geralmente elas conseguem se organizar melhor, ter ali a rotina delas de uma maneira diferente. Né? Então, a importância de se organizar dessas duas formas, olhar para esses dois lados. Né? É muito importante olhar, né? Que eu não posso, embora a gente não vai entrar nesse tema, não posso desconsiderar a importância dele. Gente, tem alguma dúvida? Está fazendo sentido para vocês? Se ficou algum ponto que não ficou claro, podem me mandar aí no chat, que eu estou aqui para esclarecer, para tornar, né, mais claro o que for possível disso que eu estou apresentando, tá? Pode mandar. Só beber uma água enquanto isso. Ai, que bom que você está gostando. Obrigada pelo feedback. Ai, que bom que está fácil o entendimento, porque, gente, essa é uma dificuldade às vezes, né, das pessoas da minha área, e eu me incluo, obviamente, né, a gente poder transmitir de uma maneira tranquila, leve, né, porque para mim, que estou na área, né, é muito fácil eu falar do jeito que eu falo, assim, às vezes, né, com profissionais ou um ambiente de terapia, então trazer essa forma mais prática também né, de falar, de apresentar, é uma super intenção aqui desse ambiente que eu tenho, tá? De falar, né, a língua mesmo, porque o meu intuito aqui com esse projeto também, né, é falar com pessoas que não são exatamente da minha área, embora algumas pessoas que estão lá no grupo sejam, né, mas não é só para pessoas, é principalmente para as pessoas né, que não são da área, que querem adquirir um conhecimento, querem entender melhor, né, que gostam de me acompanhar, enfim. Vamos lá para a parte prática. Eu acho que fica muito mais fácil quando a gente contextualiza com o cotidiano. Eu gosto muito de trazer vários exemplos, não tem problema algum em trazer exemplos, talvez, da clínica, claro que não exponha ninguém, né? Exemplos meus, eu falo com muita facilidade disso, eu acho que é importante, tá? Vou trazer mais, tentar trazer mais aqui para vocês também, tá? Outros exemplos. Lá no grupo eu também tenho buscado fazer muito isso nos podcasts de agora em diante, né? Trazer essa parte bem mais prática, bom, mão na massa, compartilhar assim mais, além de alguma coisa que eu aprendi, que eu acho que isso auxilia muito, né? Dessa maneira, contando alguma coisa, uma história, eu acho que isso torna a coisa mais acessível, né? Que uma pretensão minha, assim, né? Com todo esse projeto, com o meu trabalho mesmo. Enfim, direcionamentos práticos. Quem quiser anotar, tá? Fica à vontade para anotar, para perguntar, que agora vai ser uma coisa mais mão na massa. Isso aqui, né, eu falei lá no grupo do WhatsApp, não sei se todo mundo acompanhou, mas deixa eu só reformular um pouquinho, até para quem talvez for assistir depois, né, sobre o desafio da organização prática. Né, é uma coisa que eu estou propondo essa semana, ao decorrer dessa semana, para eu dar direcionamentos para vocês em relação a isso. Então, aproveitem muito, que esse tipo de direcionamento eu geralmente, né, só dou de maneira mais acompanhando ali mais próximo dos meus clientes. Né? Então, estou abrindo esse espaço para contribuir com vocês, claro, na medida que for possível ali, né, que for possível responder, né? Mas estou aberto para dar direcionamentos para vocês em relação a esses tópicos que eu elenquei. Daqui a pouco eu explico mais um pouquinho sobre isso, tá? Por exemplo, esse ponto aqui, que é muito importante para a gente pensar na maneira da gente se organizar, né? Identificar se a gente tem questões de saúde física e emocional que possam interferir na maneira que a gente lida com a organização e a rotina, né? Eu, por exemplo, eu tive uma época que eu tive um quadro de tireoide, né? E até eu descobri, eu me sentia muito, muito cansada, assim, muita fadiga, nossa, tinha muita dificuldade, assim, de fazer coisas simples até, sabe? Sentia muito sono com muita frequência. E isso interferia na maneira como eu me organizava,
né? Então, a gente precisa, às vezes, ver como é que tá esses pontos. Às vezes, a gente está sofrendo tanto emocionalmente que a gente não consegue, né? Uma organização e ter uma rotina da maneira que a gente idealiza. Então, a gente precisa muito considerar isso. Dependendo de questões de saúde física e emocional que você tenha, não vai dar para se organizar, né, com tanta coisa, de tantos elementos aí. Né? Então, aí entra aquela coisa de avaliar a sua realidade possível. Né? Então, pensa isso. Tem alguma questão que está interferindo na sua organização de saúde física? E, às vezes, pode ser a saúde física não só sua, saúde física e emocional só não sua. Talvez você está cuidando, ajudando a cuidar de alguém. Talvez você tenha que acompanhar alguém, sei lá, em consultas médicas. Aí você tem que separar um tempo da sua vida, da sua agenda para ajudar um outro. Entende? Então, pensa aí como isso interfere na sua maneira de se organizar. Né? E aí, eu já tinha falado sobre prioridade, mas volto a falar de uma maneira a vocês pensarem aí como é para vocês. Delimitar o que é prioridade e o que não é. Escreva ou pense sobre isso de forma intencional. Né? Elenque quais coisas são prioridade hoje na minha vida. O tanto de tempo que isso me toma. Como isso, por exemplo, você pega uma semana assim, como isso ocupa a minha agenda da semana? Por exemplo, ocupa todas as tardes. Um exemplo. Então essas tardes já estão ocupadas com isso. Não dá para incluir muita coisa. Né? Quer dizer, às vezes a gente tenta incluir tanta coisa, mas não cabe ali. Porque as suas prioridades já estão tomando a cena. As prioridades, as pendências ou as urgências. Então, por isso que é tão importante considerar esses 3 pontos, né? Porque aí você parte disso primeiro, depois aí você vê o que dá para incluir. Não é incluir tudo e aí prioridade no meio, urgência no final, né? Porque senão fica tudo bagunçado, fica tudo aberto, você não consegue fazer, né, as prioridades, as urgências, e aí você se perde no meio de tanta coisa. Então, eu sugiro que vocês delimitem o que é a prioridade para mim. E escreva. O que é a prioridade para mim no momento, o que não é também. Porque tem muita coisa que às vezes não é, e a gente está gastando muita energia pensando muito sobre aquilo que só daqui a 5 anos que eu vou começar a fazer. Eu quero, eu vou ter uma casa. Não, mas você já está pensando nos móveis. Você nem tem a casa, você nem começou ela, entendeu? Um exemplo. Peraí, essa não é a prioridade no momento. Qual é a prioridade? Não, a prioridade é pensar esse ponto primeiro. Depois que eu pensar esse ponto, eu passo para a próxima parte. Então, vai de ponto em ponto, tá? Delimitar a sua disponibilidade de tempo, né? Para pensar sobre a sua vida, talvez para escrita terapêutica, por exemplo, igual eu estou propondo que vocês escrevam, anotem aí, né? Se fizer sentido para vocês, sua sessão de terapia, né? Mas aí essa questão da disponibilidade de tempo é de uma maneira geral também, tá? Pensa qual é a disponibilidade de tempo que você tem. Eu vejo muitas pessoas dizendo, né, que não tem tempo para fazer nada e tal, mas às vezes, não é que ela esteja, né, também completamente à toa, mas às vezes ela não consegue delimitar bem as coisas que ela precisa fazer, as prioridades, urgências e tal, e aí ela fica perdida, que ela perde tempo estando perdida, que ela não consegue se organizar. Aí ela fala que não tem tempo. Às vezes o que ela não tem é uma boa organização, uma boa capacidade de priorizar, de lidar com pendências. Ou de aprender a, por exemplo, como eu lido com minhas pendências de uma maneira mais interessante para mim, mais rápida, talvez. Como eu analiso, né, essas minhas pendências? Como eu vou tentando colocar elas em ordem mais rápido?
Toda semana eu vou mais ou menos analisar quais foram as pendências da semana e na próxima eu tento iniciar com isso. Olha, né, como pode ser um ponto interessante, né? Então, vejam sobre isso do tempo, né? Às vezes você realmente está com pouquíssima disponibilidade, não cabe muita coisa, e essa é a sua realidade possível. Mas tem muitos casos, né? Eu vejo muito na clínica, que a pessoa não consegue se organizar diante do tempo, diante de questões. Aí, à medida que ela vai se organizando, ela vai entendendo como é que as coisas funcionam para ela, vai até abrindo mais espaço. Você acredita que eu consegui incluir tal coisa? Eu estou fazendo mais essa coisa na minha vida? Estou conseguindo lidar bem com essa e essa coisa que eu faço? Sim, eu acredito muito, porque organizar questões ajuda a organizar coisas externas também, tá? Deixa eu passar o slide aqui, para a gente passar para a próxima parte. Eu já meio que já falei isso, né? Às vezes acontece isso, eu já falo antes, alguma coisa que está escrita depois, né? Faz parte, gente. É porque vai vindo e eu deixo fluir, tá? Delimitar tempos que estejam coerentes com a possibilidade de fazer e agir nas suas organizações práticas. O tempo precisa ser coerente com aquilo que você precisa organizar. Porque às vezes a gente perde a mão ali, né? A gente, eu quero fazer faxina hoje. Às vezes a pessoa quer fazer faxina em 1 hora. 1 hora. Pode ser apenas essa hora que você tem. Ok, esse é um ponto. Mas às vezes a pessoa acha que ela vai conseguir fazer um monte de coisa em 1 hora que ela não consegue fazer. Então você está delimitando de uma maneira que não está sendo interessante para você. É preciso ser realista. Nossa, eu demoro demais para passar um pano na casa. Não, a única coisa que vai dar é para passar pano aqui dentro, lá fora e pronto. Beleza, vamos, né? E nisso que dá. Vai no que dá. É verdade, às vezes é preciso reconhecer que se organizar é desafiador, para de pouco em pouco aprender a se organizar. Exatamente. É desafiador mesmo. Eu não acho que seja algo muito fácil assim, não, porque vai muito rápido. A gente precisa entender algumas coisas, a gente precisa testar, a gente precisa ver, nossa, isso não funciona para mim. Eu sei que a maioria das pessoas se organiza assim, mas para mim não tem como desse jeito, deixa eu encontrar aqui a forma que vai ser para mim, né? Essa questão da organização, às vezes entra muito, né? Eu também ouço muito isso. Nossa, eu estou consumindo coisa demais na internet, está acabando com o meu tempo. Eu perco tanto tempo na internet e tal, e coisas assim, né? E eu acho que a gente precisa muito se organizar em relação a isso. Eu tenho uma opinião, uma posição em relação a isso, que a gente precisa se organizar. Por quê? Porque a gente está imerso em tanta informação o tempo inteiro que a gente precisa ter cuidado com isso. Isso faz parte de se organizar de forma prática. Eu acho que sim, tá? E eu faço muito isso, por exemplo, no meu perfil profissional, né? Eu sigo né, várias pessoas, mas ali nos stories, não é todo mundo que eu acompanho que eu sigo. Eu seleciono alguns perfis específicos para consumir mesmo. No meu perfil pessoal também, eu silencio muita gente, porque assim, eu sigo porque eu conheço isso aqui, mas eu não tenho muito interesse nos stories da pessoa. Vou lá, silencio, beleza, entendeu? Você poder consumir conteúdos que sejam importantes para você, mas você também saber como consumir, né? Que eu acho que é muito importante. Você saber como consumir, como lidar com isso que chega até você, até para isso não te cansar, não te, né, pesar ali com tanta coisa, tanta informação, né? Eu acho que tem vários conteúdos que são bem importantes que você pode tirar um tempo para consumir. Não,
De noite eu gosto de sentar ali, ficar consumindo algumas coisas. Você poder delimitar, ó, tal horário é mais ou menos para fazer tais e tais coisas. Eu acho que isso ajuda muito. A gente perder menos tempo. Porque você já pensa assim, não, tal horário eu vou, sei lá, vou ver TikTok. Eu me organizo assim, geralmente, né? Aí você vê que se faz sentido para você, mas ali depois de 9 horas da noite, né? Sei lá, eu vou ver um pouco de TikTok, eu vou ver uma série, eu vou sei lá o quê. Você poder se organizar assim, isso ajuda bastante. Outro ponto, né, que eu falei um pouco, mas retomando, é delimitar o que fazer no tempo livre, após o trabalho, nos fins de semana. Eu tenho pensado muito sobre isso. Os fins de semana é para tais e tais coisas. É para visitar um familiar, é para estar com a família, é para ver uma série, é para sair. Né? O que eu faço após o trabalho? Quais coisas que dá para fazer após o trabalho? Quais coisas que dá para fazer no meu tempo livre? Quais coisas que eu topo? Estou animada. Vai ter dia que você vai estar mais animado, você vai topar mais, vai ter outros dias que você vai topar menos. Então, é importante você se avaliar também como você fica, né? Como é que você está. Hoje eu não quero muita coisa, não. Ai, quero só descansar, quero só ficar de boa aqui. Não, hoje não. Hoje eu quero organizar, quero fazer isso, estou animada, vou colocar uma música. Então, você poder ir percebendo você ali, tá? Delimitar pendências da sua vida pessoal. Né? Eu já falei um pouco sobre isso também, mas eu acho muito importante a gente ir vendo pendências. Né? Aí eu também coloquei aqui da vida profissional. A gente vai vendo pendências e pensando, como é que eu posso lidar com elas? Que dia será que eu posso resolver isso? Isso é uma forma muito bacana de se organizar de forma prática. Né? A tal dia eu tenho que marcar tal exame. Então já deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer para ir nesse dia, né, que horário é melhor para eu ir, né? Você poder ir unindo as coisas, fazendo algumas coisas coexistirem de uma maneira que seja interessante para você. Aí, novamente, aqui eu que falando sobre as pendências, né? Mas eu acho esse ponto muito importante, que é separar um momento para lidar com pendências. Porque as pendências, elas sempre vão existir, gente. A gente às vezes tem uma mania de não, que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que dar conta de tudo, que tal, eu não sei o quê. E a gente às vezes esquece que a vida tem pendências, que algumas coisas passam, algumas coisas a gente começa ali a fazer, mas depois a gente, não tô afim, não, sei lá, eu achei que até ia dar conta de fazer isso, mas não rolou. Considera isso, as pendências. Às vezes, melhor do que você colocar uma outra coisa para você fazer, uma coisa a mais, uma sobrecarga a mais para você pensar, revisa as pendências. Talvez faz aí uma lista de quais são as minhas pendências no momento. Eu geralmente faço isso, gosto de fazer isso. Eu acho que é interessante. Principalmente ali, talvez, início de ano ou fim de ano, algumas coisas que eu quero fazer e tal. Isso auxilia muito. Mas pode ser das coisas mais simples, mais, assim, mais grandes. Só de olhar para isso, eu acho que já é bem bacana. Né? Traz um sentimento de organização, de praticidade, a gente lidar com pendência, porque às vezes tem coisa que fica tão pendente, que aquilo vai mexendo, né, também com a gente. Nossa, meu Deus, eu tenho que fazer isso, e às vezes impossibilita da gente conseguir fazer outras coisas. Então, por isso que é importante ver as tendências, tá? Fazer listas ou anotações e revisar sempre que considerar necessário. Né, claro que tem pessoas que não gostam muito disso, de escrever, né, de anotar, fazer listas, mas o que eu acho interessante, né, de listas, de anotações, é porque deixa a coisa ali mais... Sai do pensamento, você coloca no papel. Porque às vezes quando está no pensamento, é tanta coisa que você está pensando, você está lidando, e aí, eu tenho que lembrar disso, às vezes você deixa só para sua mente trabalhar, né? Aí você sobrecarrega ela de tanta coisa. Você colocando no papel, coloquei no papel, deixei o papel ali. Você pode até, em algum momento, você esquecer que o papel existe, ou que você anotou. Mas, pelo menos, por exemplo, você vai ter o papel ali. Se algum, aquele papel que eu anotei, essas coisas e tal, aí você pode ir lá olhar e relembrar. Isso traz você tira essa, de certa forma, essa
pressão, vou colocar assim, só da sua mente lembrar. Ai, minha mente tem que lembrar das pendências, das prioridades, tem que lembrar do que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois, e daqui a um mês. Olha como é que isso torna a coisa, né, pesada. Isso vai, assim, na contramão, no oposto, né, a se organizar de uma maneira prática. Né? Por isso que eu falo muito sobre isso de se organizar assim dessa maneira. Você não gosta de escrever à mão, não? Escreve no celular, sei lá. Escreve, né? Manda no WhatsApp, numa conversa só sua. Vê aí o que funciona para você, tá? Eu sou muito adepta da agenda física e agenda virtual, vocês sabem, né? Então, uma dica que eu dou, né? Não sei se funciona aí para vocês, mas por aqui tem funcionado muito, muito. Então, acho que é importante compartilhar isso que tem funcionado também, né? Variar as cores para diferenciar os compromissos. Eu tenho utilizado disso no Google Agenda, né? Super recomendo o Google Agenda. Ele é a minha segunda memória. Eu acho que funciona muito bem, tá? Eu tenho uma cor para a vida pessoal, eu tenho uma cor para produção de conteúdo, aulas que se relacionam a isso, eu tenho uma cor para estudos, eu tenho uma cor para atendimentos. Então, assim que eu bato o olho ali na agenda, eu já sei do que se trata. Né? Então, me ajuda. Mas caso você não se identifique, se organize por compromissos ou blocos de horários ou turnos. Né? Também é super possível. Né? Uma paciente minha estava falando que ela se organiza muito pelo horário, que ela tem que fazer tais e tais coisas. E aí eu falei, ó, talvez ela falando que não funciona a agenda para ela e tal, eu falei, ó, a sua maneira de se organizar é pelos compromissos. Então, se utilize isso para te direcionar. O compromisso, por turno, né? Manhã, tarde, noite, é horário, antes do almoço, depois do almoço, antes né? Antes do sol, antes ou depois do sol nascer ou se pôr e tal. Não sei, vê aí o que é para você. Como é que você se organiza? É post-it? Né? Enfim, alarme? Testa, vê como é que vai ser para você. E aí, novamente, reforçando sobre os momentos intencionais de pausa e descansos. Porque isso faz parte de conseguir se organizar de maneira prática. É você poder incluir isso em alguns momentos. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser um dia, pode ser um turno. Pode ser uma coisa simples. Eu vou passar um creme no corpo. Eu vou colocar um pouco minhas pernas para cima. Eu vou alongar um pouco. Isso já te auxilia a se organizar. E uma coisa que eu falo, né, que tem relação com a realidade possível, é o seguinte: tenha cuidado com as idealizações, pois elas nos afastam de nos organizar da forma que é possível para nós. Muito cuidado com o que você idealiza. Talvez o que você idealiza para hoje é uma coisa que você só vai conseguir daqui um tempo, ou depois de você ter lidado com algumas pendências, ou depois que você tenha aprendido algumas coisas. Entende? Às vezes tem coisas anteriores a isso que você idealiza. Tem idealizações que são possíveis de realizar, né? Claro, exige ali um processo, exige construir algumas coisas, algumas maneiras de pensar, mas tem idealizações também que beiram o impossível. Então, analise, né? Como é que estão as suas idealizações por aí? Pensa sobre isso, né? Esse desafio é para te fazer pensar nesses pontos que eu fui elencando aqui. Claro que eles só alguns, né? Eles talvez possam ou não fazer sentido por aí, tá? E aí você vai considerando. Isso aqui faz sentido para mim. Como é que faz sentido para mim?
por exemplo, esse tópico, definir momentos intencionais de pausas e descanso. Eu sugiro que você pare e pense aí, nesse desafio da organização prática que eu estou propondo lá no grupo. Para mim faz sentido pausar logo depois do almoço. Eu consigo fazer isso, eu consigo aproveitar o meu horário de almoço no trabalho, eu prefiro tirar um cochilo, eu não sei, tadadã. Vai delimitando isso para você. O que você já consegue fazer bem na sua organização prática e o que você tem dificuldade. Vai delimitando. Se quiser, pode ir trocando comigo lá no grupo, pode me mandar no privado, algum ponto que você tenha dúvida, tá? Mas analise esses pontos aí e vai pensando sobre isso. O desafio é esse, tá? Vocês pegarem esses pontos, parar para pensar neles, anotar. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa contribuir, eu estou aqui durante toda essa semana para poder dar direcionamento para vocês. E aí eu vou ir mandando alguns áudios lá no grupo para contribuir com isso. Beleza? Agora vamos para a parte final aí, tá? Estou quase terminando. Depois que eu terminar essa parte, se vocês quiserem ter alguma dúvida, tiver alguma coisa, vocês podem me mandar, que eu vou estar aqui contribuindo para vocês. Mas assim que eu terminar essa parte aqui, eu já desligo para você, né, a gravação, para vocês ficarem à vontade para falar alguma coisa para que eu possa agregar para vocês, tá? Essa parte de direcionamento eu não pretendo gravar, ok? É importante colocar que o intuito aqui não é ditar regras, mas sim colocar alguns pontos para você analisar quais são as suas possibilidades, se faz sentido para você, partindo da sua realidade possível e atual. Lembre-se que as prioridades variam muito de pessoa para pessoa, e isso muda completamente a forma de se organizar de forma prática e complexa. Então, esse aqui é um ponto muito importante, né? Por exemplo, uma pessoa que é mãe e outra pessoa que não é mãe. É completamente diferente as prioridades e a forma da pessoa se organizar. Então, jamais que a gente pode colocar como se fosse semelhante a maneira de se organizar as pessoas. Uma pessoa que é adolescente, uma pessoa que é adulta, um idoso, uma criança, é completamente diferente, né? E mesmo adulto e adulto, cada vida é de um jeito. Então, precisa considerar muito isso, né? Como é as prioridades para você? Se organizar e delimitar não é deixar que a sua rotina e afazeres se tornem rígidos, engessados e inflexíveis. Esse aqui é um ponto, nossa, é um dos pontos mais importantes dessa aula, tá? Porque às vezes quando a gente pensa em rotina, afazeres, organização, a gente pensa assim, nossa, eu tenho que fazer tantas horas por dia, eu tenho que fazer tantas coisas por dia, eu tenho que dar conta de um monte de coisa, de tal e tal horário que eu tenho que fazer isso, então a coisa fica muito inflexível, fica muito rígida. Né? E coisas rígidas, engessadas, inflexíveis, elas geralmente não são saudáveis. Né? Então, ter cuidado com isso, muito cuidado. Né? Organizar bem é você considerar a flexibilidade. É considerar, opa, talvez um dia vai ser diferente do outro. Eu vou estar me sentindo diferente. Então, no dia que eu estou me sentindo diferente, que eu estou um pouco mais mal emocionalmente, igual eu falei um pouco antes, aí eu preciso, né, talvez organizar menos coisas, porque eu sei que eu não vou conseguir muito ali. Tá vendo como é flexível? Então, considerem isso, tá? Se organizar e delimitar de forma interessante para você, possibilita que você possa se reorganizar, flexibilizar quando necessário, fazer de forma diferente se o contexto mudou. Então, né, foi em outras palavras, mas foi basicamente o que eu acabei de falar, esse tópico, né? O contexto diferente, às vezes, vai precisar que você faça de uma maneira diferente, por mais que talvez você esteja acostumado a fazer da mesma forma. Ou você já tenha muito costume de fazer ali daquele jeito, na sua rotina. Às vezes você vai precisar fazer diferente.
ok? Lembre-se que organizar e delimitar não é tornar as coisas rígidas e engessadas, mas poder ter flexibilidade dentro do que é organizado e delimitado. Então, né, mais um ponto aí bem importante. E mais uma vez, né, para lembrar esse ponto que às vezes é óbvio, pode parecer óbvio, mas não é. Lembre-se que criar uma rotina de organização e delimitação é um processo. Haverá falhas, testes, tentativas, frustrações, aprendizagens. Tá? Quando a gente fala, talvez, sobre organizar, sobre rotina, a gente às vezes foca muito, né? Nas partes boas que podem ter disso. Mas até para você se organizar bem, você vai se frustrar, você vai tentar, você vai falhar. Não, então, poder considerar essas coisas também como parte. Não é porque você falhou que você está se organizando mal. Não necessariamente. Pode ser. Talvez se você falhar, se tiver muitas frustrações, muitas tentativas, talvez você não está conseguindo se organizar bem. Pode ser. Mas não significa que, né, você conseguindo se organizar bem, né, e tal, você não tenha frustrações, você não tenha falhas. Isso também faz parte, né, de se organizar bem. Então, é muito importante considerar isso. Tá? Faz sentido para vocês? Como é que está sendo, né, essa segunda parte aí da aula? Comentem aqui comigo. Deixa eu só abrir aqui sobre o desafio. Só um momento. Eu vou mandar o PDF do desafio. Só com essa parte, né, que eu coloquei sobre os direcionamentos práticos lá no grupo, né, para ficar registrado, tá? Porque aqui só vai ficar na aula, né? Essas outras partes do slide só vai ficar no vídeo mesmo. Então, às vezes, não dá para a pessoa copiar, não dá para pegar, tá? Mas vou mandar lá para vocês poderem acompanhar. Tá tranquilo? Ok. Deixa eu só agora pausar essa apresentação e colocar outra parte do desafio. Só um minuto. Só para explicar um pouquinho, de forma rápida, um pouco mais sobre o desafio. Pronto, compartilhar. Para vocês utilizarem desses direcionamentos que eu dei, né, naquela parte de direcionamentos práticos, para se orientarem. E eu falei, né, como eu já falei, mas volto a reforçar, veja o que faz sentido, como faz sentido para vocês, se utilize disso. Caso não faça sentido para a sua vida alguns dos direcionamentos que eu propus, né, nessa outra parte, para você se organizar de maneira prática, você passa para o próximo tópico ou pense em alguma coisa, né, algum tipo de organização prática que você precisa. Porque às vezes é algo muito específico da sua vida. Eu acompanho fulano na consulta de saúde dela. Às vezes isso é muito específico, né? Às vezes é uma coisa muito assim, né, que eu não trouxe ali, mas utiliza disso para você pensar. Né? Faz esse exercício de como se organizar de maneira prática na sua vida, com as suas especificidades. Aí, como eu disse, eu oriento, né, que para esse desafio vocês peguem uma folha ou várias folhas, não sei, né? E sobre cada um desses direcionamentos, você, né, vê o que faz sentido, né, e o que são prioridades na sua vida no momento. Né, dentre essa lista de coisas, você ir vendo, né, essas coisas que eu preciso delimitar e me organizar. Quais são, né, as coisas que são mais prioridades? Quais são as pendências? Você poder ir se organizando a partir disso, entende? Para você talvez se sentir menos perdida. Você tem um ponto de partida a partir dessas coisas que você for colocando sobre a sua vida. Sobre o que você precisa organizar, sobre quais são as pendências. Entende? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum desses direcionamentos que eu dei,
Se você está precisando de alguma ajuda em algum ponto, né, específico desses tópicos, você pode me perguntar no grupo ou no privado, que eu vou te responder assim que for possível, tá? Então, assim, é basicamente isso, tá? E aí, os direcionamentos práticos foi o que eu fui dando ao decorrer da aula, nesse tópico aqui, tá? Eu vou mandar lá no grupo para vocês poderem pegar eles, seja digitando ou seja escrevendo, tá? E aí, vocês podem começar a se organizar de uma maneira diferente, prática, pensando esses pontos, construindo como isso é para vocês, né? Quem tiver ambiente de tratamento, talvez pode levar isso para lá, né? Também, mas pode trazer para mim também, tá? Se tiver alguma coisa que eu possa agregar para vocês, com certeza eu vou tentar fazer isso. Tá bom? Deixa eu parar a apresentação, só um momento. Isso. Tem a questão do e-book, tá? Eu vou enviar para vocês que fizerem o desafio, tá? Não só participando aqui da aula, tá? Mas escrevendo, fazendo algum desses pontos aí que eu elenquei, ou fazer uma lista de pendências, compartilhar comigo sobre isso, você vai poder receber, né, o meu e-book, tá? Meu segundo e-book que eu tenho, que ele é bem bacana, tá? E aí é só vocês me mandarem lá no privado como é que está sendo esse desafio, que essa aula, que o desafio fez vocês pensarem, se ajudou a organizar alguma coisa, tá bom? Eu vou finalizar a gravação aqui agora, e se tiver alguma coisa aí para vocês tirarem dúvida, tá? Vocês podem fazer isso, ok? Deixa eu parar.